Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que bom ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao canal Reflexões Neide Nascimento. E hoje eu quero falar de alguém muito especial e já te fazer um convite. Fique comigo até o final desse vídeo. Já curte, comente, compartilhe com alguém que não pode perder esse vídeo de hoje. E se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Você pode conhecer muitas pessoas nesta vida, mas conhecer a Jesus é o único encontro que mudará eternamente o seu destino. Hoje eu quero te apresentar quem é Jesus. Quando falamos de Jesus, muitas pessoas imaginam apenas o bebê da manjedoura, mas a Bíblia mostra que ele não começou a existir naquele momento. João 1, no versículo 1 ao 3, vai nos declarar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui João nos revela algo poderoso. Jesus é o Verbo, a palavra viva de Deus. Ele estava com Deus desde o princípio e é ele mesmo, Deus. Tudo que existe veio à existência por meio dele. Isso significa que antes mesmo de criar o homem, ele já estava lá. Paulo confirma isso em Colossenses 1, no versículo 15 ao 17, nos dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Jesus não apenas criou todas as coisas, mas também sustenta tudo. Se ele retirasse a sua mão apenas por um instante, tudo deixaria de existir. Você já pensou sobre isso? Ele é o sentido, ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. No livro do Êxodo 3, versículo 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Deus se revelando, o Deus eterno, dizendo a Moisés: eu sou o que sou. Séculos depois, Jesus declarou em João 8,58: em verdade eu vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Essa frase escandalizou os religiosos da época, porque ele estava se identificando como o próprio Deus eterno do Antigo Testamento. Ele não disse eu fui, ele disse eu sou, afirmando um presente contínuo, dizendo eu sou. Ele é sempre o mesmo. Deus não enviou seu filho de forma repentina, sem anúncio. Por séculos, os profetas falaram dele. Isaías 7, versículo 14, diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará, o seu nome, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Não apenas um mensageiro de Deus, mas o próprio Deus habitando entre nós. Miqueias 5, versículo 2, revela que Jesus iria nascer. E nos diz assim: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele viria de uma cidade pequena, mas a sua origem seria eterna. Isaías 53 vai nos descrever que Jesus viria cumprir uma missão. Ele nos diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões.
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo sacrifício na cruz nós seríamos restaurados. Era a profecia anunciada da missão de Jesus. Séculos antes da cruz, Deus já estava revelando que o Messias não viria apenas para ensinar, mas para sofrer e carregar as nossas culpas. Salmo 22, 16 ao 18, vai nos dizer assim: transpassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e lançam a minha túnica. Isso foi escrito cerca de 1000 anos antes da crucificação, quando esse tipo de execução nem existia. Isso nos revela a onisciência de Deus. Um dos atributos de Deus, a sua onisciência. Então a profecia já revelava a onisciência desse Deus. A palavra nos mostrando que a morte de Jesus foi parte de um plano de salvação. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele leu lá em Lucas 4, 18 e 19, nos dizendo assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a essência de quem Jesus é. É a essência do próprio Deus. Aquele que traz cura, liberdade e vida. Ele afirmou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse, eu mostro o caminho, mas ele disse, eu sou o caminho, não há outro. Mateus 11, 28 ao 30, nos faz um convite que ecoa até hoje, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o alívio. Ele não está procurando pessoas fortes. Ele está procurando os que estão cansados, porque Ele é o alívio. Ele não está buscando pessoas perfeitas. Ele está buscando pessoas com corações quebrantados para fazer morada e restaurar e trazer cura e trazer liberdade, trazer vida, porque Ele é a vida. João 3,16 nos resume em poucas palavras o infinito amor de Deus, quando Ele nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma imensidão tão grande. Ele está falando de um amor infinito. Romanos 5,8 nos reforça essa palavra, dizendo, mas Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho de Jesus. Deus vindo ao nosso encontro quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, nos declara que ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as escrituras sagradas. Hebreus 9, 12 diz que o seu próprio sangue conquistou a eterna redenção. Foi a preço de sangue. Sangue inocente. Ele conquistou a eterna redenção. Apocalipse 1, 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, e o que viveu e foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Ele não é um líder morto, ele é um rei vivo. Jesus está vivo até hoje. Hebreus 13, 8 afirma, Jesus Cristo é o mesmo,
ontem, hoje e eternamente. E ele prometeu em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e dou-lhes a vida eterna. O mesmo Jesus que curava e libertava há 2000 anos atrás, ele continua fazendo hoje. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje, é o Jesus de eternamente. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Apocalipse 3:20 nos reforça. Eis que estou à porta e bato. Hoje, Jesus bate à porta do seu coração. Não para impor religião, mas para trazer vida. Ele não força a entrada. Ele espera a sua resposta. Qual será a sua resposta hoje para Jesus? Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo a porta, mas ele está esperando a sua resposta. Ele não impõe, ele espera. Hoje, eu não estou te apresentando religião. Eu estou te apresentando o Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o nosso melhor amigo, o nosso fiel amigo. E quando você o conhece, nada mais na nossa vida, na sua vida, é igual. Porque há uma transformação de dentro para fora. E é esse Jesus que eu estou te apresentando. Eu gostaria de te fazer um convite nesse momento. Eu queria te convidar a orar comigo. Eu queria te convidar a abrir o seu coração para Jesus. Ore comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso do Seu perdão. Obrigado porque morreste por mim na cruz e ressuscitaste para que eu tivesse vida. Hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e guia-me, Senhor, todos os dias até a vinda do Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreve nos comentários. Eu recebo o Senhor como meu único e eterno Salvador. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.